Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Vou tentar refazer o vídeo porque a internet ela está caindo. Está uma coisa assim absurda. Não sei se é o tanto de pessoas eh, juntos, né, confinadas usando a internet. Eu só sei que a minha internet aqui ela está forte. Vou tentar mais uma vez. Então, senão eu vou fazer o seguinte, eu gravo e posto numa hora que tiver tudo ok. Bem, nós vamos falar sobre a paixão de Cristo de uma forma assim de reflexão, como nós estamos fazendo durante a semana. Estamos falando dos últimos dias de Jesus antes da sua morte, falando dia após dia sobre. Meu olho tá para baixo que eu estou convidando pessoas. Não sei se eu devia convidar porque tá ruim aqui. Eu vou até parar. Então, o que acontece? Nós, todos os dias estamos falando de um momento de Jesus. Falamos o que ele fez no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E hoje vamos falar da sexta, da paixão. Como foi o dia de Jesus, o dia da sua morte. Então Jesus, ele acordou, ele nem dormiu. Ele passou a noite sendo espancado, humilhado pelos soldados do templo. E ele, no dia anterior, nós falamos disso ontem, ele foi preso no jardim dos Getsemane, foi levado até o Sinédrio, onde fica os líderes religiosos da época. E ali ele foi julgado durante a noite, desde o Código de Hammurabi, os códigos canônicos, os códigos processuais. Não existe julgamento durante a noite e madrugada. Então o julgamento de Jesus foi legal. E aí Jesus passou a noite sendo humilhado. Logo cedo pela manhã arrastaram ele até o pretório, onde fica a casa do governador. Muitos acreditam ser lá na fortaleza de Antônia, que fica lá em Jerusalém. E um agrado com Herodes, mandou ele para Herodes. Aí Jesus foi até Herodes. Herodes não quis pôr a mão e voltou para Pilatos. E Pilatos tentando se livrar. Os líderes religiosos, para não se contaminar, eles nem entraram dentro do pretório. Jogaram Jesus ao Pilatos. Condena ele à morte. Essa é a ideia deles. E Pilatos percebeu que era uma grande armação. E Pilatos, o que Pilatos fez? Pilatos tentou de todo modo se livrar de Jesus. Ele fez várias perguntas e percebeu que Jesus era inocente. Ele disse isso: não vejo culpa nenhuma nesse homem. E se ele não viu culpa, como líder, né, civil, ele era para liberar Jesus. Mas não, ele mandou dar uma surra em Jesus, mais uma. Jesus foi muito castigado. Depois ele jogou na multidão lá na frente, que era o costume de soltar um prisioneiro. Ele pegou o prisioneiro que tinha condenado à morte, tinha uma cruz feitinha para ele, que era Barrabás, e colocou lado a lado com Jesus. Falou: que queres que eu liberte? Barrabás, e falou todos os crimes, ou Jesus que se diz rei do judeu? A multidão orquestrada gritou: solta Barrabás, crucifica Jesus. O interessante é que muitos daquela multidão eram os mesmos que alguns domingo de Ramos aclamavam usando aquele que vem em nome de Davi. Muitos daquela multidão já tinham sido curados por Jesus. E muitas pessoas ali tinham sido abençoadas por Jesus e estavam ali gritando crucificam. E Barrabás foi solto e Pilatos publicamente lavou as mãos como se livrasse disso, mas Deus revelou através de um sonho para sua esposa para ele não se meter nisso, mas ele não quis ouvir. E ele preferiu, a escolha dele foi condenar um inocente. E Jesus foi condenado à morte. Colocaram a viga sobre os ombros de Jesus, ele desnudo
começou a andar pelas ruas estreitas da cidade, a via sacra, a via dolorosa, e Jesus foi caminhando rumo ao Gólgota, mas ele estava quase mais de 24 horas sem comer. O peso do patíbulo, que era a parte transversal da cruz, pesava 30 quilos, e Jesus caiu e não conseguia levantar. Simão Cirineu estava passando, ele foi chamado para ajudar Jesus, e ele foi depois um privilégio, ele levou até o Gólgota. Enquanto os presos gritavam e esperneavam para não ser crucificado, Jesus se mantinha calado, não reclamava, e ele foi crucificado na cruz, colocado ali naquela cruz de uma forma abrupta, e aí causou muitas dores em Jesus. E ali Jesus ficou, era um sofrimento muito grande, porque eles tinham que manter o pé no suporte para respirar. Se eles soltassem, não respiraria. E Jesus ficou ali na cruz das 9 da manhã e ao meio-dia houve trevas sobre a terra. E as trevas durou até as 15 horas. E nesse período Jesus estava de dois lados, de dois malfeitores ao seu lado, e um falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Te garanto agora, vai estar comigo no paraíso. Jesus não subiu para o paraíso naquele momento, porque quando ele ressuscitou, ele disse para Maria: não me toque, ainda não subi para o meu Pai. Então Jesus ele não subiu naquele dia. E ele ali na cruz, a terra em trevas, terremoto, a natureza se manifestava, mostrando que Jesus não era uma pessoa comum. Um centurião que estava ali falou: realmente esse é o Filho de Deus. Jesus foi perfurado, saiu água e sangue. A angústia de Jesus era tão grande, não física, mas a angústia de coração, porque ele estava separado de Deus, separado do seu Pai. Por causa dos pecados fazem separação. Mas o auge da nossa mensagem da Sexta Santa está aqui em Lucas 23:46, que diz assim. Lucas 23:46, ele diz, Jesus mostra por quem matou Jesus. Foram os romanos? Quem matou Jesus? Foram os religiosos, os judeus? Então aqui em Lucas 23:46, eu tinha separado aqui, mas diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus não foi morto por ninguém, ele se entregou. Ele morreu por mim e por você. Aí você me pergunta, por que ele morreu por mim e por você? Porque a lei exigia isso. A transgressão da lei é pecado. E o salário do pecado é a morte. Um exemplo fácil: alguns países, se você entrar com droga, você é condenado à morte. Nós tivemos brasileiros que foram para um desses países na Ásia. Ele foi condenado à morte. Então nós pecamos, nós merecemos a morte. Mas Jesus, quando veio, olha, eu morro no seu lugar e você recebe a minha vida. E essa foi a troca. Jesus fez uma doação para nós, uma transfusão de sangue precioso, mais do que isso, um coração novo. E o doador do coração, ele tem que estar morto, ele não pode estar vivo para doar o coração. E Jesus teve que morrer para doar o coração perfeito e tirar o nosso manchado pelo pecado. Não importa a situação em que você se encontra, nós temos um Jesus que deu a vida por mim e por você. Não importa a culpa que eu e você sinta, Jesus, ele levou essa culpa na cruz do Calvário. Jesus viveu uma vida de renúncia. Jesus passou por tudo que você está passando. Jesus teve período de depressão,
que ele chorou gotas de sangue, falamos isso ontem. Jesus teve abandono, traição. Jesus foi humilhado, surrado, espancado, injustiçado, condenado à morte por um crime que não cometeu. Aquelas mãos que curavam, que acariciavam, que acalentavam os mais desvalidos, estava agora pregada numa cruz no madeiro. E Jesus, quando às 15 horas, às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício, entrega o meu espírito. Ele se entregou por mim e por você. Para morrer numa cruz levava dias. Jesus, no primeiro dia, ele se entregou. Nada. E foi que antes do pôr do sol, tiraram Jesus da cruz e levaram o novo de José Arimateia. E homens ricos acompanhando Jesus, às vezes, e colocaram Jesus no sepulcro antes do pôr do sol, antes da chegada do sábado. Então, não importa a situação em que você esteja, nós temos um Deus que sabe o que é sofrer, que Ele sofreu tudo em nosso lugar, e Ele vai voltar. Amanhã falaremos o que Jesus fez no sábado. Muito obrigado, e desculpa o mau jeito aí por causa da internet.